Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui nessa terça-feira, mais uma terça-feira no estudo bíblico, para louvar e glorificar o santo nome do Senhor. Te convido para que este momento você esteja reservando totalmente para esse momento de culto, assim como quando você vem aqui para a igreja, que você não só assista esse culto, mas que você cultue ao Senhor neste momento. Então, para começar esse culto, eu convido que vocês aí na casa de vocês abram no Salmo de número 51. Eu farei a leitura do texto e vocês, meus irmãos, me acompanhem. É um texto de Davi, quando ele estava em um momento de grande arrependimento. Salmo de número 51, farei a leitura e vocês, meus irmãos, me acompanhem. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz em mim ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, e sustenta com o espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua se encherá de justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezas, ó Deus, faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradas dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Nós vemos aqui no texto, Davi, que neste momento ele se via como um pecador. Mas ele se via como um pecador não só pelo ato que ele fez, mas ele percebe que desde quando ele nasceu, ele tinha isso dentro do seu coração. Ele era um homem que era totalmente depravado e que era pecador em essência. E meus irmãos, eu sou assim e você é assim. E os nossos atos diários nos revelam isso. Mas nós vemos aqui também um homem que procura a presença do Espírito de Deus com tremendo arrependimento, e depois mostra que o que Deus tem feito na vida dele faz com que as suas ações revelem o quão grande esse Deus é e como Deus, ele é bom, ele é grande e ele tem uma vontade perfeita e todas essas coisas que são reveladas no texto. Então eu te convido para que nesse momento você reconheça realmente isso, que você peca, que você é um pecador assim como eu, mas que você tem um Deus que enviou o seu único filho para te fazer alvo mais que a neve, como diz no texto. Daí então, cultuaremos o nosso Senhor. Então convido, ore aqui comigo. Deus, nós estamos aqui perante ao Senhor, Pai, o Senhor que é um Deus tão bom, perfeito e plenamente santo, ó Pai. O Senhor que nunca pecou, ó Pai, por tanto tempo, ó Pai, e nós, ó Pai, que somos seres que pecamos todo dia, que pecamos em ações, em vontades, no falar, no olhar, no agir. Nós somos totalmente pecadores, assim como esse salmista. Então nós te pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça sobre nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por não nos dar aquilo que nós merecemos, ó Pai. E muito obrigado, ó Pai,
por nos dar, ó Pai, aquilo que também nós não merecemos, o Teu Filho, Jesus. Então, ó Pai, muito obrigado por este momento que nós podemos cultuar o Senhor com nossos corações limpos, uma vez que o Teu Filho amado Jesus nos faz mais alvos que a neve, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. E nos perdoe, ó Pai, e faça com que cada vez mais sejamos parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro, grato por tudo, pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Amém. Agora eu te convido para que abra no Salmo de número 29, e eu farei a leitura da mesma forma, e os irmãos me acompanhem. Salmo de número 29. Eu lerei só os 2 primeiros versículos, e vocês aí me acompanhem. A voz de Deus na tempestade. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai, Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Nós agora vamos ter o nosso momento de adoração ao Senhor através dos nossos cânticos. Então, por isso nós vamos ter um momento com a equipe de louvor, mas antes disso, eu vou fazer uma oração, e você ora aí da sua casa, junto comigo. Deus meu, Deus Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe juntos nesse momento aqui, mesmo que virtual, ó Pai, para que a gente pudesse louvar juntos como congregação, como igreja do Senhor, Pai. Que esse seja o nosso viver, uma adoração de dia em dia, de hora em hora, em todos os momentos da nossa vida, seja um momento de adoração e de louvor ao seu santo nome, ó Pai. Por tudo aquilo que Tu és, ó Pai, e por tudo aquilo que o Senhor faz a nós, nós Te rendemos graça e que toda a glória seja dada para Ti, hoje e para sempre. Amém. Amém, boa noite para você, aí de casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Vamos cantar nesse momento, primeira canção, fala que Jesus, em Tua presença, nós estamos reunidos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti. Por quê? Porque, pois um dia, a Sua morte trouxe vida a todos nós, é por isso que hoje nós temos livre acesso ao Pai Celestial. Amém? Vamos cantar? Vamos cantar? Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Do início, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, a cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande
Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. E nós vamos estar cantando agora o hino 320. Talvez alguns irmãos não conheçam, mas tem sido nos cobrado cantarmos hinos, né? Alguns irmãos têm pedido, têm sentido saudade. Então a gente canta alguns também não conhecidos, para a gente aprender. Então eu gostaria de convidar você de casa para estar cantando com a gente o hino 320, tá bom? Vamos lá? Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilha, brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez alguma sede possas alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha, brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilha, brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na tua casa para te louvar, ó Pai. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem brilhado em nosso meio. O Senhor tem estado conosco, tem reinado, ó Deus, nos nossos lares, ó Deus, na vida, ó Deus, dos nossos familiares, nas nossas vidas. Só temos a te agradecer por mais uma oportunidade, ó Deus, de estarmos te louvando, ó Deus, e ouvindo mais um pouquinho da tua palavra. Muito obrigado por este momento de cânticos. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Eu quero, nesse instante, cumprimentar a todos com a paz que excede todo o entendimento, que é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Dando continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Mateus, eu quero convidar os irmãos aí na sua casa, onde você está. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, versículos de 31 a 35. Vamos estar estudando essa passagem hoje, nesta terça-feira à noite. Diz assim: vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu quero só para comparação um texto que está em Lucas, no capítulo 21, versículos de 31 a 34. Lucas, capítulo 21, de 31 a 34. São sinóticos, por isso são parecidos, mas tem algo aqui que eu quero depois, mais na frente, utilizar no nosso estudo de Mateus. Assim diz a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, e os irmãos em suas casas, meu Pai. E eu quero aqui, diante da Tua palavra, com temor e tremor, pedir, Senhor, a Tua unção, meu Pai, para que desta forma, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou em meu coração, possa se ministrar no coração dos irmãos, Pai. Eu oro com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Quero apenas recordar a passagem anterior, que foi a instituição da ceia por Jesus. E interessante a gente pensar que Jesus, naquele momento, já falando que ele seria morto e que seu sangue redimiria muitos, ele ali, naquele momento, ele está implantando uma nova Páscoa. E a Páscoa, o que é a Páscoa? A Páscoa dos judeus? Relembrando a ministração do presbítero Adriano na aula passada, nada mais é do que o anjo da morte passando por cima. Desta forma, o cordeiro que era ali, o sangue do cordeiro, colocado nos umbrais da porta, fazia com que o anjo do Senhor passasse por cima, e desta forma, os primogênitos eram salvos. Agora, Jesus é o cordeiro perfeito. O seu sangue vai salvar muitos, não todos, muitos, aqueles dos quais o Pai lhe deu. Então, está ali instituída a ceia, um sacramento, um meio de graça para nossas vidas. E essa passagem aqui é uma passagem que é logo após essa ceia do Senhor. E nós observamos que Jesus aqui, nos versículos 31 e 32, ele cita o profeta Zacarias. Zacarias, no capítulo 13,
versículo 7. Então assim diz os versículos 31 e 32. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Vamos voltar lá um pouquinho, ali em Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Nós sabemos que a vida de Jesus foi totalmente revelada no Antigo Testamento. Ali encontramos profecias sobre onde nasceria, quem seria sua mãe, sua fuga para o Egito, seu antecessor, João Batista, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Aqui, nesse versículo de Zacarias, nós vemos a profecia sobre a morte do Senhor. Fala da espada que feriria o Senhor e como seus discípulos ficariam dispersos após este acontecimento, e como o Senhor ressuscitaria para os pequeninos. Jesus conhecia os seus discípulos, como nos conhece. Ele sabe que somos fracos. Eu me reporto àquela época. Os discípulos andaram com Jesus por quase 3 anos. Eles viram muitos acontecimentos. Eles viram pessoas renascerem. Eles viram pessoas sendo curadas. E mesmo assim, Jesus lhes disse: vocês se escandalizarão, vocês me negarão. Ele conhece a nossa fraqueza. E como eu falei, por isso que eu li lá em Lucas, no capítulo 21, o primeiro versículo, que diz que Satanás iria peneirar os seus discípulos. Peneirar como trigo e o joio. Separar o trigo do joio. Mas Jesus sabia que aqueles homens eram trigo. Ele sabia que eles eram trigo. Ali tinha um joio. Judas era o joio. Mas Pedro era trigo. E os seus outros discípulos também eram trigo. No versículo 33, Pedro dizendo para Jesus: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro ali, ele vai à frente dos discípulos e diz, como se ele fosse o rei da cocada, como se ele fosse mais amado por Jesus, como se ele jamais negaria Jesus. Disse: eu não, eu vou onde o Senhor for, e se o Senhor tiver de morrer, eu vou morrer junto. Os outros discípulos ficaram calados, se emudeceram naquele momento, não falaram nada, ficaram calados. Só Pedro, naquele instante, tomou aquela atitude de dizer que ele não negaria a Jesus. Aí vem o versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Depois, mais na frente,
nos versículos de 69 a 75, neste mesmo capítulo, nós vamos ver Pedro negando a Jesus. Por 3 oportunidades, enquanto Jesus estava sendo carregado, sendo levado pelos soldados, as pessoas que ali passavam chegaram até Pedro e diziam a ele: eu conheço você, eu já vi você com ele. Pedro dizia: não, eu não conheço. Mais uma vez alguém perguntou e disse: não, você já esteve com ele, ele nunca vi. Por 3 vezes ele negou Jesus, assim como Jesus lhe disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro. Pedro replica novamente e diz a Jesus: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos naquela hora, naquele momento, disseram o mesmo: nós não vamos negar a ti, mestre. Mas Jesus sabia que eles negariam. Por isso que ele diz lá no versículo 33, depois da minha ressurreição, estarei com vocês, irei adiante para Galiléia, mas estarei com vocês. Somos fracos, somos fracos. E Jesus sabe disso, e Jesus sabe disso. Com base no texto apresentado, quais são as lições que podemos tirar para nossas vidas? Quero apresentá-las aqui, utilizando o seguinte questionamento: o que nos leva a escandalizar, a negar a Cristo? Repito, o que nos leva a escandalizar, a negar a Cristo? Primeira lição: quando incorremos em um mesmo pecado. Repito, quando incorremos em um mesmo pecado. Ok, sabemos pela palavra que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, quando pecamos e confessamos verdadeiramente que erramos e nos arrependemos, em Jesus Cristo, Deus, o misericordioso, nos perdoa. Arrependemos, de verdade. Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Aí, amanhã, cometemos os mesmos pecados, os mesmos erros. Estamos negando a Cristo. Estamos escandalizando a Cristo. Não somos joio, somos trigo. Mas no processo de santificação, isso tem que mudar. Não dá para ficar incorrendo nos mesmos erros. Todos os dias a mesma coisa. As pessoas nos veem. O que nos leva a escandalizar, a negar a Cristo? Segunda lição: toda vez que nos acovardamos e não pregamos a palavra, toda vez que nos acovardamos e não pregamos a palavra, estamos negando a Cristo. Precisamos ser intrépidos. Tem uma passagem
em Atos, capítulo 4, versículos de 29 a 31, quando João e Pedro estavam reunidos com os seus discípulos, e aqueles que já tinham sido convertidos, que já haviam muitos discípulos, depois do discurso de Pedro, eram mais de 3.000, depois ele foi preso, depois que ele foi solto, ele junto com os irmãos, ele tenta animá-los, e as palavras de animação deles estão aqui. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Cristo. Portanto, irmãos, não percam as oportunidades. Muitas vezes elas são poucas. Não escolha o momento certo. Não escolha a pessoa certa. Fale de Jesus a todos. A todos. Não sabemos quem são os escolhidos. Não sabemos. Nós precisamos pregar. Precisamos pregar a palavra. Engraçado que o crente, quanto mais velho, muitas vezes ele vai se esfriando e vai deixando de pregar a palavra. Não podemos, precisamos pregar, o tempo todo, onde formos. O que nos leva a escandalizar, a negar a Cristo. Terceira lição para as nossas vidas: o nosso testemunho. O nosso testemunho. Como tem sido a sua vida como discípulo? Estou perguntando para você, aí agora, aí, sentado ou em pé, não sei. Como tem sido a sua vida como discípulo de Cristo? Tem uma máxima que diz o seguinte: o crente é como um livro aberto. As pessoas nos leem o tempo todo. Olha a sua responsabilidade como discípulo de Cristo. O seu testemunho é importantíssimo. As pessoas têm que ver em você que você é de Cristo. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você fala. Eu pergunto para você, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola, sabem que você é crente? Você tem dado um bom testemunho para eles? Porque o crente não precisa falar para ninguém que ele é crente. Ele precisa mostrar a sua vida. É a sua vida ali que vai dizer se ele é de Cristo ou não. É o seu testemunho. Veja como você está vivendo. As pessoas estão te olhando. As pessoas estão te lendo. Não seja um mau testemunho. Toda vez que você é um mau testemunho, você está escandalizando a Cristo. Você está negando a Jesus Cristo. Dê um bom testemunho. Onde você for,
que as pessoas reconheçam que você é crente em Jesus Cristo. Lembre-se disso. O seu testemunho fala muito mais do que palavras. Muito mais do que palavras. Eu fico muito feliz, quando alguém diz assim: eu acho que aquele fulano ali é crente. Porque ele é diferente. Ele é diferente. As ações dele, as suas palavras, o que ele faz é diferenciado. É tão bom quando a gente ouve isso. É tão bom quando a gente ouve isso. Mostra que aquele irmão está dando um bom testemunho. Seja verdadeiramente testemunho de Jesus Cristo. E por fim, já concluindo, quero já partir para a quarta lição. Quando escandalizamos, negamos a Cristo, você sabe que de forma também, quando deixamos de ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento diário. Precisamos ler ela todos os dias. Todos os dias. É com ela que nós aprendemos. Porque aqui estão as palavras de Deus. A sua revelação especial para as nossas vidas. Com ela aprendemos todos os dias quando a lemos. E podemos assim mudar a nossa forma de viver. É através da leitura da palavra de Deus, da comunhão com Deus, através da oração, através da comunhão com os irmãos, que nos fortalecemos. Com a Bíblia nós aprendemos. Todos os dias o Espírito tem algo para as nossas vidas. Todos os dias, se você ler o mesmo texto, ele vai te ensinar coisas diferentes. A Bíblia é muito rica, porque são palavras de Deus, revelação do Senhor para as nossas vidas. Temos estudado isso aqui pelas manhãs, na escola bíblica, o quanto é importante a Bíblia para as nossas vidas. E é na sua leitura que não incorreremos nos mesmos pecados. Com a leitura dela, com a comunhão com ela, com a oração, nós nos afastamos do mal. Todos os dias, ela nos fortalece para isso. No nosso processo de santificação, com a leitura da palavra, cada dia nos tornamos mais pequenos cristos. É na leitura da palavra que não deixamos de pregar Jesus Cristo. Sim, porque todos os dias nós estamos com o coração quente, com a palavra, com vontade que outras pessoas aprendam aquilo que nós estamos aprendendo, a forma que nós estamos vivendo. Dessa forma nós não negaremos Jesus, de jeito nenhum. Pelo contrário, nós estaremos levando essa palavra àqueles que estão próximos a nós.
É na leitura da palavra que sempre daremos bom testemunho. Ela nos fortalece. Ela nos ensina todos os dias. Muitas vezes você pode ler e não entender. Pede que o Espírito vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração, e você vai entendê-la. Mas muitas vezes você pode achar textos complicados, você não vai entender. Procure alguém, o seu pastor, os nossos pastores, os presbíteros, aqueles que têm comunhão com a palavra, vai te ajudar. Não deixe de ler a Bíblia diariamente. Só ela vai fazer com que nós não neguemos a Cristo. Jamais, com a leitura diária, nós vamos escandalizar a Cristo. Portanto, leiam a Bíblia todos os dias. Eu já vi irmão que sair daqui de domingo à noite, fechar a Bíblia, botar atrás no carro e só abrir no outro domingo. Eu já vi. Como é que ele vai se fortalecer? Como é que ele vai aprender? Só que, é claro que é muito bom. Temos bons pastores que ministram a palavra, que nos ensinam. Mas precisamos dela sozinhos também. A lição mais importante, não que as outras não sejam, mas é essa: leiam a Bíblia, e você vai ver como será a sua mudança. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque sei, meu Pai, que com a leitura da Tua palavra, meu Pai, nós nos fortalecemos todos os dias, Pai. Eu te peço, Senhor, a bênção de Deus nesse instante, meu Pai, para todos aqueles, meu Deus, que estão agora diante do vídeo, meu Pai, assistindo esta ministração, Pai, que a partir de hoje, meu Deus, que a Bíblia não seja mais um amuleto, que esteja ali aberto, no Salmo 23, no Salmo 91, Filipenses 4,13, mas que todos os dias eles possam abrir e ler a Tua palavra, meu Pai. Que o Seu Santo Espírito assim possa iluminar as suas mentes, os seus corações, e que eles possam entender cada dia mais com a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque sei, meu Pai, que somos fracos. Sei, meu Deus, que muitas vezes nós escandalizamos, que muitas vezes negamos a Cristo, quando pecamos, quando damos mau testemunho, meu Pai, quando não pregamos a Tua palavra, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que nos fortaleça, meu Pai, que mude isso em nossas vidas, meu Pai, que dia a dia, Senhor, nós possamos estar mais e mais perto do Senhor, Pai. Que em Jesus, meu Deus, o Senhor possa estar perdoando, Senhor, as nossas falhas, Pai. E é em nome dEle, agora, que te peço, Senhor, perdão por todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo nesta noite, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Tenham uma boa noite.